O primeiro vídeo da série fornece uma visão geral de uma das básicas ferramentas usadas na intervenção comportamental intensiva, o ensino por tentativas discretas, DTT. O DTT é formado por vários componentes diferentes. Começa com o estímulo discriminativo SD. Faça isto. Essa é a instrução dada à criança pelo terapeuta. Em seguida, ou o terapeuta espera que a criança responda, ou fornece ajuda imediata, caso seja preciso. Finalmente, quando a criança responder, ela recebe reforço positivo, uma recompensa por uma resposta correta, ou correção por uma resposta incorreta. Vamos tentar novamente. Faça isto. Muito bem, ótima tentativa! Você acabou de ver o ensino por tentativas discretas. Após uma breve pausa, o terapeuta inicia outro DTT completo. O DTT é feito pelos seguintes 3 componentes: o estímulo discriminativo, como instrução do terapeuta para a criança, a resposta da criança ou a dica do terapeuta e, finalmente, reforço positivo ou correção se necessário. Vamos examinar cada um dos 3 em detalhes. Começando pelo estímulo discriminativo. Geralmente são feitos por meio da fala, mas o SD também pode ser de forma não verbal, como uma imagem, um brinquedo, como o Sr. Batata na mesa, ou durante brincadeiras. Você é demais! Um bom SD deve seguir linhas para que seja eficaz. Primeiro, todos os SDs devem ser claros e consistentes. Devem ser livres de informações estranhas. E, finalmente, devem ser ditos em um tom de voz um pouco acima do normal. Vamos demonstrar como é feito e como soa um bom SD. Faça isto. Muito bem, maravilhoso! Toque no meio. Uau! Que maravilha! Combine. Vamos demonstrar como é feito e como soa um SD pobre. Toque meu nariz. Pegue uma das 3. Onde está meu nariz? SDs com palavras diferentes podem ser confusos no treinamento. Ache meu nariz. Isso é demais! Mostraremos o bom SD mais uma vez. Lembre-se que o terapeuta fala de modo claro e consistente. Usa instruções curtas e concisas, livres de informações estranhas, e fala um pouco mais alto do que normalmente falaria. Faça isto. Muito bem, maravilhoso! Toque no meio. Uau! Que maravilha! Faça isto. Boa menina! Faça isto. Sensacional! Faça isto. Está certo! Faça isto. Maravilhoso! Faça isto. Incrível! Yeah! Vamos brincar! Agora que vimos a base de enviar e fazer um bom SD, vamos para o próximo passo no DTT, dica imediata ou aguardar uma resposta. Quando começar a ensinar uma nova SD, o terapeuta deve dar a dica de imediato. 1. A dica imediata é um tipo de assistência, para assegurar que a criança responda corretamente. Isso ensina a criança como deve responder ao SD. Se o terapeuta não tiver certeza de que a criança pode responder corretamente ao SD sozinha, o terapeuta deve dar a dica de maneira imediata.
O próximo passo é remover gradativamente a dica. Isso ocorre quando o terapeuta acredita que a lição ensinada foi aprendida e quando o terapeuta se certifica de que a dica imediata não é mais necessária. Quando se remove o SD, o terapeuta deve evitar de ter uma dica atrasada. Essa situação acontece quando ele pensa que a criança sabe qual é a resposta correta. O terapeuta dá um SD, pausa e espera a criança responder. Percebe que ela não responderá ou dará a resposta incorreta e dá a dica. O terapeuta deve decidir antes de dar o SD, se vai dar ou não a dica, e se vai, deve dar imediatamente depois do SD. Vamos para o terceiro e último componente do DTT, reforço positivo ou correção. Quando um SD é dado, a criança responde de duas maneiras. Ou responde corretamente e recebe reforço positivo, ou responde incorretamente e recebe uma correção. Começaremos com o reforço positivo, que às vezes é chamado de recompensa. Ao fornecer reforço positivo para uma criança, deve ser rápido, a pontos que deve se lembrar para garantir maior eficácia. Primeiramente, o reforço deve vir logo após uma resposta correta. O reforço é dado se a criança responder sozinha ou com a ajuda de uma dica imediata. O segundo princípio do reforço positivo é que ele deve ser entusiasmado e envolvente. Se você estiver animado e entusiasmado quando der o reforço, a criança gostará mais do reforço e aprenderá melhor. Por fim, o reforço deve ser variado. Se sempre são dadas as mesmas recompensas, elas perdem a eficácia. Lembre-se, o reforço positivo eficaz é melhor alcançado se for dado imediatamente após a resposta correta, se for feito de maneira entusiasmada e envolvente, e se as recompensas forem variadas. Há uma eventualidade que ainda não vimos. O que acontece se o terapeuta der um SD e a criança responder de maneira incorreta? Há duas abordagens para lidar com respostas incorretas. Uma que usa o não como informação e uma que não usa. A abordagem tradicional é usar o não como informação. Quando a criança dá uma resposta incorreta, em vez de dar uma recompensa, o terapeuta responde dizendo não, em um tom de voz neutro. Onde a vovó trabalha? Trabalha na minha casa. Não. Onde a vovó trabalha? Diga biblioteca. Biblioteca, isso mesmo! Vamos assistir aquilo novamente. O não deve ser usado como punição. Ele deve servir para fornecer a informação neutra, de resposta incorreta, e que não haverá recompensa. Onde a vovó trabalha? Trabalha na minha casa. Não. Onde a vovó trabalha? Diga biblioteca. Biblioteca. Isso mesmo! Agora você ganha um prêmio. O terapeuta continua a dar o mesmo SD, mas na próxima tentativa ele reage à criança, para assegurar que a criança responda corretamente. Outra abordagem é não dar o não como informação. Nessa abordagem, se a criança der resposta incorreta, o terapeuta pausa um pouco sem dar reforço positivo, mas não diz não. Dedos para cima. O terapeuta começa outro DTT e reage logo depois do SD como merecido. Isso é para assegurar que a criança responda correto. Vamos assistir novamente a essa correção. Dedos para cima. Dedos para cima. Isso mesmo! Uau! Revisamos os 3 componentes do ensino por tentativas discretas: o estímulo discriminativo SD, a dica imediata ou espera e reforço positivo ou correção. Os outros vídeos dessa série
vão explorar estes outros tópicos em detalhes. Esperamos que tenha se beneficiado com este vídeo e que continue aprendendo com o restante da série.